Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Peço desculpas, tá? No final do primeiro bloco, tivemos aí um delay, eu acabei encerrando o vídeo, peço desculpas, sem me despedir de vocês, tá? Mas superado isso, vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo, apenas relembrando a parte final do nosso primeiro bloco, em que eu comentei, isso é muito importante, a noção do simulacro de arma de fogo, quer dizer, a arma de fogo é de brinquedo, a arma de fogo quando o indivíduo simula portar uma arma de fogo e a arma de fogo imprestável. Eu mencionei aos doutores e doutoras que o indivíduo que simula portar a arma de fogo e ainda aquele indivíduo que está com um simulacro, quer dizer, uma arma de fogo de brinquedo, tá? Esse indivíduo, para a prática do roubo, é suficiente a simulação de portar arma de fogo e ainda a utilização do simulacro para fins da caracterização da grave ameaça elementar do delito de roubo na forma do caput. Então, veja, se o indivíduo aponta uma arma de fogo de brinquedo para uma pessoa e não promete matá-la, somente aponta a arma de fogo, e essa pessoa ali entrega a ele o celular, entrega a ele a carteira, essa conduta caracteriza a grave ameaça constante do caput do delito do roubo, mas não enseja a aplicação da qualificadora, tá, do uso de arma de fogo constante lá do artigo 157. Isso porque a inteligência defensiva ordena a observância do potencial ou da potencialidade lesiva do instrumento utilizado. Então, veja, se o indivíduo está com uma arma de brinquedo, indene de dúvidas que essa arma de brinquedo não tem potencial lesivo. Da mesma sorte, se esse indivíduo simula uma arma, né, que porta uma arma e não porta, obviamente, não há potencial lesivo em qualquer arma de fogo, porque nem sequer esse indivíduo porta a arma. E, por fim, se o indivíduo está com uma arma imprestável, aquela arma que está lá enferrujada, que de tão velha nem sequer funciona, ou que por qualquer outro motivo não funcione, isso também não faz incidir, tá, a qualificadora do uso de armas de fogo no roubo, mas caracteriza, sim, a grave ameaça. Perfeito? Foram essas as considerações do finalzinho do nosso primeiro bloco. Então, vamos retornar à resolução da nossa peça prática profissional de hoje. Está na tela para vocês, queridos. Então, Leonardo dirigiu-se ao estabelecimento comercial. Nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar uma arma de fogo e ameaçou esse cliente de morte. E nós nos lembramos que esse cliente saiu do estabelecimento prisional, uma vez que Leonardo não desejava atentar contra a vida ou muito menos contra a integridade física desse cliente. Ele queria tão somente subtrair objetos, subtrair bens desse estabelecimento, tá bem? Então, Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde ficava guardado o dinheiro do estabelecimento. Mas, antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, ele deixa o local sem nada subtrair, mas, já do lado de fora da loja, é o quê? Abordado, é surpreendido por policiais militares, estes que realizaram sua abordagem, verificam, que não havia qualquer arma com o Leonardo, e esclarecem que o abordaram porque Roberto narrara o fato criminoso. Roberto
era aquele colega dele, aquele vizinho que lá no início ele informou que cometeria o delito e que Roberto não queria ali participar dessa empreitada criminosa. Aqui, muito importante, porque nós não podemos nos olvidar, nós não podemos nos furtar de identificar o Instituto da Desistência Voluntária. Perceba que, muito embora Leonardo tenha adentrado ao estabelecimento e ameaçado um cliente, esse cliente saiu. Leonardo não subtrai qualquer bem. Antes de caracterizada a subtração, veja, ele o quê? Desiste voluntariamente por perceber ali que o funcionário era um senhor cadeirante. Eu estou dizendo a vocês que no intercrimes apenas pode-se responsabilizar o sujeito pelos atos executórios praticados. Então, tecnicamente, o único ato de execução praticado foi o de ameaçar o cliente. Leonardo esteve longe de subtrair qualquer bem do estabelecimento. Então, nós não temos que falar em arrependimento posterior, não. Nós temos que falar em quê? Em desistência voluntária. Abram o código aí, lá no artigo 15, salvo o melhor juízo, do Decreto-Lei 2848 de 1940, o Código Penal. Eu vou abrir aqui o código virtual, tá? No site da Presidência da República e compartilhar com vocês. Está na tela aí, vamos lá para o artigo 15, que lá nos diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, perceba que ele iniciou a conduta delitiva, sim, mas ele desistiu da subtração, tendo praticado tão somente a grave ameaça consistente em jura de morte a esse cliente que inicialmente ali estava. Então, já identificamos ali a desistência voluntária por parte de Leonardo. Vamos continuar na leitura do dispositivo. Lá nos diz: tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão em flagrante e em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Temos aí que a data da questão remete, salvo melhor juízo, à redação anterior do artigo 157. Então, temos que ter atenção a isso para que não ocorra confusão. Vamos lá, 1 minuto ao artigo 157, doutores, para identificarmos a tipificação. Aqui sim nós temos agora a tipificação correta, que seria na forma do parágrafo 2º-A, inciso 1º, qual seja a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. A pena vai aumentar aí de 2/3 na nova redação evidenciada pela Lei 13.654 de 2018. Perfeito? Doutores e doutoras, então, dando sequência ao estudo do nosso enunciado, vou jogar na tela novamente, vamos lá. Então, após decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu regular seguimento. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado. Na data dos fatos, demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Perceba que essa informação ela é muito importante,
porque ela diz respeito a uma condição de procedibilidade da ação penal, uma vez que o delito de ameaça somente se procede mediante representação da vítima. Aí está a nos dizer que essa vítima não representou em face de Leonardo. Novamente na tela, doutores. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação, e a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. O magistrado concedeu parte para as partes se manifestarem alegações finais por forma de memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, em razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, mas outra situação que nos chama a atenção: não foi disponibilizado ao Leonardo a oportunidade de escolher um defensor de sua confiança, muito embora saibamos que a Defensoria Pública presta um exímio serviço, não foi aí disponibilizado ao Leonardo o direito de escolher um defensor de sua confiança, o que vai ensejar nulidade lá na forma do artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal. Novamente na tela com vocês o enunciado, vamos ver o que o juiz decidiu. O juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, quando era inimputável. Aqui também nos chama a atenção, uma vez que nós só podemos tratar como reincidência ou como maus antecedentes trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A folha de antecedente do menor, ela não serve como amparo nem para fins de maus antecedentes e nem para fins de reincidência. Só serve, eventualmente, em desfavor do réu ou do flagranteado para justificar a sua periculosidade em eventual decretação de prisão preventiva. Perfeito? Então, na tela, novamente, para vocês, lá nos disse o magistrado: não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mas nós percebemos que também há um vício, uma vez que Leonardo praticou o delito quando tinha 19 anos. Lá no artigo 65, temos a previsão da atenuante da menor idade relativa, também teremos que mencionar isso daí. Vamos lá. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 2/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, bastando a simulação do porte do material diante do temor causado à vítima. Conversamos já com vocês a respeito disso. Reduziu 1/3 pela modalidade tentada e a pena ficou acomodada em 4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público deu ciência da decisão. A irmã de Leonardo, então, procura para que, na condição de advogado, adote as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da defesa ocorreu em 12 de maio de 2020, terça-feira, sendo quarta-feira, dia útil em todo o país. Considerando a situação narrada, redija a peça jurídica cabível, sendo que essa deverá ser datada no último dia do prazo. Perfeito, queridos? Identificamos todas as teses aqui defensivas a serem aplicadas ao caso. Tá?
Pelo adiantar da hora, eu vou disponibilizar a vocês, né, um espelho de resposta que vai constar todas as teses que devem ser aí arguidas, perfeito? Todas as teses que devem ser aí arguidas. E aí vocês poderão desenvolver na forma que nós já aprendemos, peça de interposição e peça de razões para a nossa correção na próxima aula. Perfeito? Muito obrigado até aqui. Um ótimo restante de semana para vocês.